Opa, Felipe por aqui, tudo bem? Obrigado pela sua presença em mais esse vídeo. E se você está inscrito na minha lista VIP, parabéns, se você está sendo um dos primeiros a saber em primeira mão que esse novo vídeo está no ar. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí na minha lista VIP, deixando apenas o seu e-mail, para você sempre saber em primeira mão quando os meus vídeos novos vão para o ar. E esse vídeo é para eu dar sequência mais uma vez, junto com você, nessa nossa conversa desses últimos vídeos a respeito de TDD. Né? E nesse vídeo de hoje, né, eu quero compartilhar com você algumas dicas de uso do TDD, né? Algumas ações simples que você pode adotar como prática no seu dia a dia e que vão te ajudar, né, a extrair melhor os benefícios dessa prática do TDD, tá bom? Então acompanhe esse vídeo até o final para você tomar conhecimento dessas dicas. Né? E indo diretamente ao ponto, a primeira dica que eu quero compartilhar com você, no momento que você vai criar os seus cenários de teste, né, você vai codificar o seu teste, você sempre procurar criar os seus cenários do cenário mais simples para o mais complexo. E por que eu digo isso? Porque com isso você consegue ir evoluindo, né, a estrutura do seu código gradualmente e de forma que você consegue manter um entendimento claro do porquê você está fazendo aquelas evoluções no seu código. Então, é legal você começar do mais simples para você ir ali se ambientando, se familiarizando, né, entendendo com calma o que o seu código está fazendo e qual que é o próximo comportamento esperado dele, né, para você conseguir gradualmente ir tendo essa evolução e tornar o seu código ali complexo dentro do que você precisa e de forma gradual. Tá? E a segunda dica, dentro desse contexto de você evoluir os seus testes e o seu código gradualmente, né, no que se refere à complexidade, uma coisa importante para você ter em mente é que conforme você vai criando cenários mais complexos e a partir disso você precisa ajustar o seu código para que o seu código atenda esses cenários, é importante que você altere o seu código com a solução mais simples para atender aquele cenário, né? E não necessariamente com a alteração de fato mais simples. Porque se você for olhar sempre para qual que é a alteração mais simples no código, você vai começar a encher o seu código de ifs. Né? Você vai ter um if ali para cada cenário de teste que você tem, para cada comportamento esperado, né? E não é isso que a gente quer. Você precisa utilizar o TDD para você ir evoluindo o seu código e as suas classes do ponto de vista de orientação a objetos. Né? E ali a distribuição de responsabilidades entre essas classes e métodos. Então é importante você ter isso em mente também para que você vá adotando a solução mais simples que atenda aquela sua nova necessidade, aquele seu novo cenário de teste. E não necessariamente a alteração de código mais simples. Tá bom? E aí indo para a terceira dica, né? Essa dica é uma dica assim, do ponto de vista de você manter ali o seu projeto de testes saudável, né, e limpo. Então, para isso, uma boa prática é você excluir alguns cenários de teste conforme esses cenários de testes se tornam obsoletos, de repente eles testavam algum comportamento relacionado a alguma funcionalidade que não existe mais, né? Então não faz sentido você continuar ali com aqueles cenários de teste inflando, né, o seu projeto, né, o seu código. E também se de repente tem alguma outra situação onde quando você começou lá atrás a criar os seus cenários de teste, muitas vezes quando você olhar daqui a algum tempo, você vai ver que você criou cenários bem parecidos, justamente para você conseguir tendo essa evolução gradual ali do seu código. Só que lá na frente pode ser que você perceba que tem alguns cenários que na prática lidam com o mesmo cenário ali de entradas de dados, né, testes redundantes, que basicamente validam o mesmo comportamento do seu código. Então é legal você também fazer esse saneamento e identificar esse tipo de situação e enxugar o seu código de testes. Né, para isso também te trazer esses benefícios lá na frente, de não tornar a própria manutenção do seu código de testes, né, algo difícil, algo complicado. Então é legal também você criar os testes quando tem que criar, e lá na frente você conseguir identificar quais testes você pode excluir para manter o seu código enxuto e validando os comportamentos que precisam ser validados. Tá bom? E uma outra dica que eu queria trazer para você nesse contexto, né, de dicas de uso do TDD, é que você utilize e você crie os seus métodos de teste de forma a validar apenas um comportamento dessa classe ou desse método que você quer testar. Né? Então, por exemplo, se você tem um método lá e esse método te retorna um valor, você precisa criar um cenário de teste
que valide apenas isso, e não validar o retorno desse método, validar se a instância da classe aconteceu de forma correta. Você não pode começar a misturar as coisas, porque senão seu código de testes vai ficar muito confuso, e lá na frente isso vai te prejudicar na hora de dar manutenção. Então é muito importante também que você tenha esse critério e esse padrão de ter um teste, um cenário de teste para validar um comportamento esperado. E assim você consegue ter essa granularidade, e quando acontecer algum erro, algum teste falhar, você conseguir ter uma visão mais clara de qual foi o comportamento que saiu fora ali do esperado. E não você ter que ficar analisando o código de teste para conseguir entender melhor o que aconteceu, tá bom? Então, rapidamente, essas dicas de uso aí que eu queria trazer para você, a respeito do TDD. No próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso. Vou compartilhar mais algumas dicas ali, alguns cuidados que você precisa ter com os códigos dos seus testes. Então, já se inscreve aí no canal para fortalecer esse nosso canal de comunicação. E se você gostou dessas dicas, clica em gostei nesse vídeo, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença, pela sua atenção, e um forte abraço para você. Até mais, tchau!